estudantes, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Pamela e vou pedir para que na sequência vocês já separem os seus materiais de costume. O caderno, as folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, e dou alguns instantes para que vocês se organizem para iniciarmos a aula, ok? Até daqui a pouco! Material organizado? Vamos revisar o que estudamos na aula anterior? Então, acompanhem com a professora. Nós começamos analisando um poema concreto. E o que é o poema concreto? Na aula anterior, nós vimos que o poema concreto é uma das correntes dentro das poesias produzidas no Brasil, que surgiu lá na década de 50. E os principais representantes dessa corrente da poesia foram os poetas concretistas. E nós vimos também algumas imagens, né? Conhecemos Décio Pinhatari, Augusto e Haroldo de Campos, que por curiosidades eram irmãos, né? Comentamos também sobre algumas das principais produções e ainda falamos em que contexto que surge a poesia concreta no Brasil, lá na década de 50, que foi um período de grandes mudanças pelas quais a sociedade estava passando, mudanças sociais, comportamentais, com apelo desenvolvimentista, né? E nós vimos que fruto de todas essas transformações, então surgem manifestações nas artes, na música e na literatura, que é o nosso foco de estudo aqui. E dentro desse contexto surge também a poesia concreta. Nós vimos ainda as particularidades que esse tipo de poema exige do seu leitor, quais habilidades precisamos desenvolver para ler, né? Então, nós vimos que precisamos observar forma e conteúdo. Inclusive, lá no poema concreto Pluvial, de Augusto de Campos, nós vimos que até a letra escolhida pelo autor ela tem um significado dentro desse poema, como a letra L, que lembra gotas de chuva, a referência a rios, a formação dos rios, a direção como corre a chuva e tudo mais. Nós paramos a aula lá na leitura de mais um poema concreto, que foi o poema Lixo, do Augusto de Campos, e que a partir dele nós começamos a caracterizar a poesia concreta. E a primeira característica explorada na aula passada foi a utilização de recursos visuais para a construção do poema. Hoje, nós vamos iniciar a aula a partir dessas características. Então, para a aula de hoje, vamos dar uma revisadinha lá no poema Lixo, de Augusto de Campos, e relembrar, né? Qual crítica está expressa no poema? Então, era a crítica expressa que diz respeito ao consumo exacerbado, para ostentar riquezas, né? Com a palavra luxo, que forma a palavra lixo, e isso acaba gerando, no contexto geral, um prejuízo ambiental, né? E lá na questão 5, nós vimos como o autor conseguiu expressar essa ideia, e foi por meio do emprego de duas palavras principais, luxo e lixo, e fazendo a disposição gráfica das palavras no poema. Então, nós vimos que uma das principais características da poesia concreta é justamente essa criatividade do autor, muitas vezes utilizando poucas palavras e abolindo a ideia dos versos livres e do verso com rima, o verso tradicional, para construir um poema com uma outra ideia, um poema visual. Então, uma dessas principais características que nós vamos retomar na aula de hoje é a exploração de recursos visuais.
Tranquilo? Então, para a aula de hoje, o que nós teremos? Vamos conferir aqui os conteúdos. Continuaremos estudando sobre o poema concreto, leitura e compreensão de textos, a leitura literária e elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual poema. Então, para iniciar, nós vamos continuar lendo alguns poemas, porque além da primeira característica, nós temos agora outras duas para estudar, ok? Então, acompanhem aqui com a professora. Vamos começar hoje lendo o poema Velocidade, de Ronaldo Azeredo. Primeira pergunta: qual ideia está expressa no poema e como o autor conseguiu expressar a ideia? Bem, então aqui, para responder essa questão, eu vou pedir para que vocês fiquem atentos para dois elementos principais. Em como o poema está construído. Relembrem de olhar forma e conteúdo. Professora, não entendi muito bem. Primeiro, analisem o que está disposto no papel, né, a materialidade, o texto, e depois pensem qual é o conteúdo, qual a ideia que está sendo expressa ali. Vou dar uns instantes para que vocês façam essa leitura e eu já retorno. Então, pessoal, conseguiram fazer a leitura? Bem, eu imagino que uma das primeiras coisas que tenham chamado a atenção de vocês foi a repetição da letra V, não é mesmo? É o que salta aos olhos quando nós olhamos para esse poema. E justamente esse é um dos recursos principais para a composição desse poema concreto. Por quê? Porque a utilização da palavra V em diferentes direções ali vai trazer justamente a ideia do quê? De velocidade, justamente o termo que denomina o poema. Então, retomamos a questão aqui. Qual é a ideia que está expressa no poema? É a ideia de velocidade, né? De rapidez. E como que o autor conseguiu expressar a ideia? O autor utilizou como recurso para expressar sua ideia a repetição da letra V. Então percebam ali que na disposição gráfica, até metade do quadro onde está disposto ali o poema, foi utilizada a letra V para dar essa impressão de movimento. Lembram-se que na aula passada nós comentamos muito que o contexto histórico da sociedade da época dos anos 50, onde surge a poesia concreta, tinha justamente esse apelo à velocidade, ao desenvolvimento, à indústria automobilística que estava ali tomando corpo naquela época, se desenvolvendo também. Então tem tudo a ver com isso. Eu havia comentado inclusive que o poeta tem como se fosse uma espécie de anteninha
e ele vai traduzir para a linguagem poética todas essas mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Por isso, o poema Velocidade leva esse título e foi construído com essas estratégias aí. Tranquilo? Vamos para a segunda atividade? Sem antes rever qual característica que nós podemos compreender daqui dessa questão. Se nós tínhamos lá no poema Lixo, do Augusto de Campos, a característica da exploração dos recursos visuais, aqui nós teremos então a eliminação, né, ou eliminar qualquer marca subjetiva ou psicológica do autor. Prof, você pode traduzir? Pessoal, o que isso significa? Que dentro da poesia concreta, o autor ele não vai falar daqueles sentimentos ou vai explorar sentimentos pessoais ali naquele texto em que ele escreve, mas sim ele irá fazer do poema um produto para outras ideias que não têm a ver necessariamente com o seu indivíduo, com o seu sentimento, com a sua subjetividade. Tranquilo? Então essa é a segunda característica. Vamos estudar a terceira agora e depois nós recapitulamos todas essas três. Prosseguindo. Agora nós leremos o poema O Infinito dos Seus Olhos, do Décio Pinhatari, um dos principais concretistas que nós já conhecemos aqui. Então percebam que a proposta desse poema já é bem diferente, já começa pelo seu formato assim bem particular. Ele está ali simbolizado com um contorno de palavras, né? E a nossa questão será: qual símbolo foi utilizado pelo autor para construir seu poema? Como que este símbolo auxilia na leitura e na compreensão da ideia expressa no poema? Então, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Primeiro, fazer a leitura do poema, isto é, acompanhar os contornos que são formados pelas palavras ali e vão, a partir dessa leitura, tentar inferir qual a ideia que foi colocada nesse poema. Uma dica: vocês podem iniciar a leitura de qualquer ponto desse contorno, ok? E vocês vão acabar sempre concluindo a leitura na palavra infinito. Então, vou deixar alguns instantes para que façam a leitura e já retorno.
então, estudantes, conseguiram fazer a leitura? Perceberam, se deu tempo de fazerem isso, que vocês conseguem explorar essa leitura de qualquer ponto desse contorno? Bacana, né? Uma coisa bem importante, olha como é legal lembrar do que vocês estudam nos outros componentes curriculares. Eu imagino que em alguma aula de matemática vocês já tenham visto ou ouvido falar do símbolo do infinito, que é esse 8 deitado, por assim dizer. E é justamente essa a ideia principal desse poema. Agora eu vou fazer a leitura com vocês aqui, vejam só. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. E se eu começasse a ler o poema daqui? Seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. E assim a gente continua sucessivamente. Por quê? Qual a ideia está expressa aqui? Bem, provavelmente o Paulo Leminski, que foi o autor desse poema, pensou nessa ideia de olhar para alguém, para a pessoa amada e ver dentro dos olhos o infinito. É uma linguagem figurada. Aliás, um tema que a gente vai ver lá no finalzinho da aula, ok? Guardem essa informação aí. Mas voltando para a leitura do poema, então qual que é a ideia que está expressa ali? Vamos responder a questão agora? Primeiro, qual foi o símbolo utilizado pelo autor para construir seu poema? E como este símbolo auxilia na leitura e na compreensão da ideia expressa no poema. O símbolo utilizado pelo autor foi o símbolo do infinito, que é formado por contornos de palavras que se fecham e que permitem ao leitor iniciar a leitura do poema em qualquer ponto e concluir sempre com a palavra infinito, sentido geral do poema. Então, mais uma vez, conseguiram observar que para fazer a leitura nós precisamos aliar aqui forma e conteúdo, certo? Então, a forma, como o poema foi elaborado, a construção dele, e qual foi o vocabulário e a ideia geral que se encerra, que se encaixa justamente nessa imagem, tranquilo? Outra coisa importante de se perceber aqui é como o autor construiu esse movimento e como vocês precisaram de outros conhecimentos para ler e dar sentido a esse poema, certo? Então agora nós vamos ver mais uma característica da poesia concreta que vai aparecer na flechinha aí na sua tela, que é eliminar o verso tradicional, dispor as palavras de forma não linear, explorando o espaço gráfico da página. Certo? Então, até aqui nós temos o quê? 3 características principais da poesia concreta. Muito provavelmente nós tenhamos algumas outras. Se fizermos uma busca, uma leitura, uma pesquisa em mais poemas concretos, certamente nós acharemos outras características também que aparecem nesses poemas. Mas, para que consigamos compreender um pouco melhor sobre o tema aqui na aula, a professora trouxe apenas 3. Agora, vamos revisá-las? Então, acompanhem. Características da poesia concreta. Então, primeiro, vamos começar de trás para frente, ok? Da última para a primeira. Ao ler o poema Infinito dos Seus Olhos, lá do Paulo Leminski, nós elencamos que uma das características da poesia concreta é eliminar o verso tradicional, dispor as palavras de forma não linear, explorando o espaço gráfico da página. Em outras palavras, pessoal, para relembrar, disposição linear, né? Justamente o verso, escrever em linhas, aquele verso que vai apresentar muitas vezes rima, né? Que já nos remete à ideia de poema convencional, mas a poesia concreta justamente ao contrário, é uma poesia visual, está mais preocupada em construir imagens, né? Do que trabalhar com a métrica, do que trabalhar com o verso tradicional, esse das rimas. Tranquilo? Segunda característica, nós vimos lá no poema Velocidade, do Ronaldo Azeredo. É eliminar qualquer marca subjetiva ou psicológica do autor em seu produto. Recapitulando, marca subjetiva. O que é uma marca subjetiva? É quando está ali, né, claro, no poema, o sentimento do autor, a presença de um eu lírico, que é o eu
do poema, aquele eu que fala muitas vezes de sentimentos afetivos, amorosos, ou trabalha lá com a tristeza, entre outras coisas que são perceptíveis, que ficam visíveis, que é do eu lírico do poema, certo? Na poesia concreta isso não acontece, a ideia é justamente o contrário, é trazer outros elementos. E agora a terceira característica, nós vimos lá no poema Lixo, do Augusto de Campos, que é exploração de recursos visuais. Então, se nós pudéssemos resumir aqui nesse momento a informação principal, uma visão geral sobre o poema concreto, é que ele é um poema visual que está orientado à construção de imagens lá no imaginário do leitor. Vamos prosseguir então? Bem, agora o que faremos? E a linguagem? Esse esquema bem importante que nós já trouxemos aqui. O que acontece agora? Bem, pessoal, lembram que nas aulas passadas nós estávamos trabalhando com a caracterização desse texto. Nós conseguimos compreender lá o que é poema, nós conceituamos poema, conceituamos poesia. Nós vimos exemplos, inclusive, de poemas justamente escritos nessa forma tradicional, para daí compreender como que é construído o poema concreto. E estávamos ali naquele primeiro quadrinho, estudando a linguagem como um recurso, como uma forma de empregar os recursos visuais, a exploração desses recursos. Agora nós vamos trabalhar especificamente com a linguagem. Se vocês estavam atentos a algumas informações que eu dei anteriormente, eu acabei mencionando que o poema concreto vai trabalhar com uma linguagem figurada. Lembram-se disso? Pois é, pessoal, a linguagem figurada, essa linguagem preocupada em construir imagens, em dar elementos para que o leitor construa imagens no seu imaginário, é justamente essa preocupação que a linguagem que é empregada no poema concreto vai ter. Então agora nós vamos estudar só isso, vamos focar nessa parte da linguagem, certo? Lembrando que já passamos pela construção, a intenção e o leitor já trabalhamos também, agora vamos focar na linguagem figurada, certo? Para isso, vamos para a nossa terceira atividade. Vamos ler mais um poema? É O Pássaro em Vertical, de Libério Neves. Vou deixar então aqui o poema na tela alguns instantes, não vou fazer essa leitura de propósito, vou deixar que vocês interajam com o texto primeiro, e daqui a pouco nós retornamos para comentar algumas coisas sobre alguns elementos desse poema, ok? Já voltamos.
Então, pessoal, fizeram a leitura desse poema? Já conseguiram trazer aí para o olhar de vocês para esse texto a leitura da forma e do conteúdo? Então vamos lá. Como estratégia para que a gente compreenda melhor essa leitura e que vocês possam acompanhar, eu vou marcar os primeiros versos com flechinhas, vou indicá-los ali na tela, ok? Então acompanhem aqui. Pássaro em vertical, de Libério Neves. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma. E um risco surdo, norte-sul. Bem, acho que vocês conseguiram acompanhar a leitura de casa. Agora, perceberam que a professora colocou uma seta indicativa ali na vertical? Por que é que ela está ali? Bom, primeiramente porque o título do poema é Pássaro em Vertical. E com a leitura, o que foi possível de compreender? Né? Por quais momentos passou essa ave aí no poema? Bem, o que nós conseguimos entender com isso, nós vamos explorar agora na sequência. Primeiro, vamos responder aqui a mais uma atividade. O poema pode ser dividido em 3 partes, cada uma referente a um momento do que aconteceu com o pássaro. Quais são essas 3 partes do poema? Então, eu deixo na tela para que vocês leiam novamente e já vamos descobrir na retomada quais são esses 3 momentos, bem importantes de serem identificados, ok? Já voltamos. Pronto, pessoal? Vou lembrar a vocês o seguinte, quando nós temos essas questões discursivas, que são questões abertas que vocês precisam escrever, dar a interpretação, não necessariamente precisa estar igual à minha resposta, mas o conteúdo do que vocês escreveram precisa estar ali bem semelhante, a ideia precisa ser a mesma, ok? Então vamos lá. O poema pode ser dividido em 3 partes, cada uma referente a um momento do que aconteceu com o pássaro. Quais são essas 3 partes do poema? Então vamos lá.
Na primeira parte, o pássaro canta e voa. Na segunda parte, o pássaro é atingido. A terceira parte é a queda do pássaro. Ah, será que agora faz um pouco de sentido aquela seta que eu coloquei na imagem anterior? Em vertical, a queda do pássaro? Por que esse pássaro caiu? E mais, por que tem lá no final do poema as palavras norte e sul entrecortadas por um tracinho, ou que poderíamos dizer que seria até um hífen ali? Precisamos analisar isso. E precisamos analisar também na sequência a forma como esse poema foi construído, forma literalmente, como é que estão dispostas as palavras ali. Vamos pensar mais um pouco? Acompanhe então. Cantava o pássaro e voava, certo? Então ele estava ali voando, cantando. Cantava para lá, voava para cá. Percebam que eu coloquei a imagem do pássaro nas duas extremidades, nos dois lados ali do poema, justamente para dar essa ideia do voo. E percebam que o segundo e o terceiro verso também estão assim. Um mais para a direita e outro mais para a esquerda, para dar justamente essa ideia do movimento do voo do pássaro. Agora vamos prosseguir a partir do quarto verso. Voava o pássaro e cantava. Ali o autor já junta os dois elementos, né? O voar e o cantar. De repente, um tiro seco. Percebam que nessa parte, quando o pássaro é atingido, que inicia ali na palavra de, o poema já começa a ser construído com uma palavra por linha, por assim dizer, para já dar essa impressão da queda do pássaro. Penas fofas, leves plumas, mole espuma. E um risco surdo. Norte e sul. O que aconteceu com esse pássaro? A queda em vertical. Perceberam como o poema concreto ele vem a ser quase que uma fotografia de um instante? Perceberam também por quais elementos visuais ele pode ser formado? O que eu fiz aqui? Eu traduzi o poema em imagens, justamente para que a gente conseguisse imaginar esse momento. Essa foto que o autor tirou do momento em que um pássaro é atingido e acaba morrendo, né? Por isso a gente colocou a cruz ali no final. E justamente o que tem a ver com essas palavras lá no final. E tem a ver também com a direção em que o pássaro cai e com o título do poema. Percebem que é uma construção de elementos que vai se costurando e se traduz numa imagem? Interessante, né? Vamos prosseguir agora para mais uma questão sobre esse finalzinho do poema. 5. Qual significado pode ser atribuído às palavras norte e sul dispostas no sentido vertical? Então acompanhem ali a setinha, né? Amplio para vocês esse final. E agora deixo alguns instantes para que vocês pensem, releiam esse finalzinho e elaborem a resposta. Nós já voltamos.
pessoal? Então vamos focar agora no final desse poema. Nós já identificamos as 3 partes, né? Primeira parte, que foi nas atividades anteriores que vimos, tem relação com o movimento do cantar e do voar desse pássaro lá no início do texto, do poema. A segunda parte é quando esse pássaro é atingido, e a terceira parte, que é a que nós estamos analisando aqui, tem a ver com justamente a queda do pássaro, o momento da sua morte, né? Então, o elemento ali norte e sul, as palavras norte e sul separadas por um traçado na direção vertical ali, expressam a ideia de uma cruz ligada à ideia da morte do pássaro. Tranquilo? Então o elemento ali, né, o traçado, tem a ver com a ideia da morte do pássaro. Vamos prosseguir com mais uma atividade sobre esse poema. Vamos ler algumas expressões do poema e tentar imaginar? Bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos explorar ali aquela segunda parte. Quais expressões são essas? Mole espuma. Leves plumas. Você consegue imaginar essas expressões? Leves plumas talvez seja um pouco mais tranquilo, né? Um elemento que nós, em algum momento da nossa vida, encontramos, né? Sabemos que uma pluma, uma pena, como dizemos na linguagem mais popular, é leve, né? Então essa imagem vem construída ali no poema. E mole espuma. Não causa um estranhamento para vocês falarem espuma mole? Que linguagem é essa que o poema emprega, que a princípio parece uma linguagem que não faz muito sentido, né? É sobre essas expressões e a forma como são construídas essas expressões e que sentido que elas podem dar ao poema que nós vamos estudar agora. Lembram que comentamos sobre a linguagem figurada? Vou dar mais uns exemplos para vocês para ficar um pouco mais tranquilo de entender. Acompanhem aqui. Exemplos. Tem um caminhão de atividades na semana que vem. E o segundo exemplo, Carlinhos é um bicho quando está bravo. Bem, de início, é uma linguagem que nós utilizamos no dia a dia, né? No caso do primeiro exemplo, quando vocês têm muitas tarefas de casa ou quando alguém tem muitas atividades para fazer, já menciona, tem um caminhão de atividades para fazer, no sentido de que tem muitas coisas. O caminhão como uma imagem, né, como um elemento que vai justamente dar a ideia de muitas coisas, de algo grandioso a ser feito. Então foi empregada essa imagem, né, para dar a ideia de muitas tarefas. E no segundo caso, que é Carlinhos é um bicho quando está bravo, é justamente essa ideia da raiva, é uma linguagem bem popular também. Será que agora ficou um pouco mais tranquilo de vocês entenderem como é que acontece essa linguagem figurada no dia a dia? Eu acredito que esse conceito tenha se aproximado um pouco mais da realidade aí para vocês. Agora vamos ver o conceito do que é a linguagem figurada. Acompanhem aqui. Figura de linguagem, ou essa linguagem que forma imagens, né? É o nome que se dá às palavras ou expressões empregadas em sentido figurado. Ou seja, existe um caminhão de atividades? Na realidade, não. Mas na linguagem figurada, no sentido imaginário, pode existir. Então, pode acontecer de visualizarmos isso e falarmos ou escrevermos para dar o sentido que queremos a quem nós estamos nos comunicando. Tranquilo? Então, releia o conceito mais uma vez. Figura de linguagem é o nome que se dá às palavras ou expressões empregadas em sentido figurado. Então, a partir de agora, na nossa aula, nós vamos continuar o nosso estudo focando só na linguagem figurada, que vem lá do poema concreto. Nós vamos analisar como que ela se constrói. E vamos começar analisando as duas principais figuras de linguagem que nós trabalhamos aqui nessa aula. Mas lembrando que na língua portuguesa existem outras que nós veremos em outros momentos, ok? Prosseguindo então, nós estudaremos sobre a metáfora e a personificação ou prosopopeia. Não se assustem com os nomes, já vou dar uma dica aqui de início. Metáfora, ela tem a ver com comparação.
E a personificação, como o próprio nome já faz uma referência, vem de persona, de pessoa, de transformar ou dar a elementos aspectos humanos de pessoa, ok? Na sequência da aula aqui vai ficar um pouco mais tranquilo de entender. Vamos prosseguir então. Então, estudantes, o foco de hoje é trabalharmos primeiramente o conceito da metáfora, né? Para isso, acompanhem aqui um pouquinho esse trecho de poema que vou ler para vocês. Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas. Bem, esse trecho ele foi retirado lá de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que leva o mesmo título, Além do céu, além da terra, né? E por que eu trouxe ele aqui? Porque no segundo verso existe uma construção de imagens que o poeta faz, que necessita ali da nossa ajuda, do nosso imaginário como leitor, justamente para dar sentido a esse verso. E quais são esses elementos? Quais são essas imagens que o poeta acaba trazendo ali, que nós precisamos tentar visualizar para compreender essa metáfora, essa linguagem figurada que não existe no real, mas existe dentro do poema concreto, dentro da linguagem figurada. Vamos acompanhar aqui então como que isso se constrói? Vamos lá. Primeiro, um trampolim. O que é o trampolim, né? É o lugar de onde se pula para fazer um mergulho. Então percebam que nós estamos analisando esses elementos que o poeta constrói aqui por partes. Então, trampolim sem fim de estrelas. Então, primeiro precisamos entender o que é o trampolim, né? E o sem fim de estrelas tem a ver lá com o céu estrelado, estreladíssimo e imenso, que tem a ver com a expressão sem fim. Então, é a partir dessas duas imagens que o poeta vai construir essa linguagem figurada, que vai resultar lá no verso que diz trampolim do sem fim das estrelas. É assim que o poeta vai conseguir construir essa linguagem metafórica, essa linguagem figurada que tem a ver com o contexto do poema. Tranquilo? Então, feito esse conceito nessa aula, agora nós passamos a construir um esqueminha de conceitos que nós trabalhamos hoje e que vão aparecer nas aulas seguintes, ok? Então agora nós iniciamos a metáfora, na próxima aula vamos estudar um outro conceito para entender a construção da linguagem figurada. Vamos ver esse esquema então? Recursos estilísticos, estilístico que tem a ver com estilo, com a construção do poema. Então nós teremos lá a linguagem figurada, né? Que ela é formada por essas duas figuras de linguagem que nós estamos enfatizando aqui. A primeira é a metáfora. A segunda trabalharemos melhor na próxima aula. E dentro da linguagem figurada, num outro campo, nós temos recursos de construção. Como que se constrói essa linguagem, né? Por meio de duas formas que aparecerão também na aula seguinte. Então, para terminar o estudo desses elementos, espero vocês nas próximas aulas. Até breve!